E aí, prontos para fazer mais uma questão de física? Nessa questão, ele fala o seguinte: o que significa a carga elétrica é quantizada? Então, aqui, aquela brincadeira, você já está imaginando que pode ser uma questão de física quântica e tal. É algo por aí, tá? É algo parecido com isso, tá? Então, toda vez que ele falar, né, em termos de carga elétrica, se ela é quantizada ou não é quantizada, o que significa isso? Só para a gente relembrar um pouquinho, vamos colocar aqui algumas questões que eu acho importante a gente discutir antes de ir para a alternativa. Você lembra lá, por exemplo, o que era mesmo carga elétrica? Como é que se calculava a carga elétrica de um corpo? E aí tem que lembrar de Millikan, né, que foi o cara aí que deduziu a energia de um próton e de um elétron. Você deve lembrar de química ou até mesmo de física, que o elétron, no caso, ele tem que carga elétrica, né? A carga do elétron, por exemplo, é 1,6, no caso menos 1,6, né? 1,6 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a menos 19 coulomb, né? Então essa é a carga de um elétron. E aqui não se perca em termos de conceitos. Carga elétrica simplesmente é uma energia, é uma forma de energia específica de um próton ou de um elétron. É tanto que o próton, por exemplo, também tem uma carga elétrica de quanto? De 1,6, né? Só que no caso o próton é positivo, mas a energia do próton também é 1,6, 10 elevado a menos 19. Então a gente pode observar que ambas as cargas, tanto o próton quanto o elétron, possuem em módulo, quer dizer, em valor absoluto, a mesma energia. Tá? E o que quer dizer isso quantizado? Se você lembra bem de física, a gente calcula a carga elétrica como? Lembra? Carga elétrica de um objeto é a quantidade de partículas que ele tem, né, no caso sobrando, vezes quanto vale a carga elementar de cada um deles. Então, como é que a gente calcula essa brincadeira? Vou ter que dar um exemplo, né? Vamos supor que um objeto tem uma carga de um elétron sobrando só, por exemplo. Então, como é que calcula a carga desse objeto que tem um elétron sobrando? Bom, a gente vai multiplicar o número de partículas sobrando, no caso é 1, vezes quanto vale a carga elementar de um elétron. A carga elementar de um elétron vale quanto? Vale 1,6, né? 10 elevado a quanto? 10 elevado a menos 19. Então, a carga elétrica, né, desse objeto vai ficar como? Vai ficar 1 vezes aquilo, que vai dar ele mesmo, né? Ou seja, vai dar menos 1,6 vezes 10 elevado a menos, então aqui é 19. Mas vamos supor agora que esse objeto ele não tem apenas um elétron, ele tenha dois elétrons sobrando. Mesma brincadeira. Então, para a gente calcular a carga elétrica desse objeto, o que a gente faz? É o número de partículas sobrando vezes quanto vale cada um deles, né? Então aqui a carga elétrica vai ficar como? Vai ficar 2 vezes aquele valor, ou seja, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Que vai dar quanto? Que vai dar exatamente o dobro, né? Qual que é o dobro de 1,6? 3,2. Então é menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Vocês já perceberam uma coisa? Vocês já perceberam o que muda aqui na carga elétrica? É justamente esse carinha aqui. Esse carinha aqui, vamos até colocar ele aqui, né, em evidência. É esse carinha aqui que muda. Esse E aqui, no caso, ele é fixo, ele não muda. Por quê? Porque é elementar, a energia de um elétron. A energia de um elétron nunca vai mudar, sempre vai ser 1,6 e a do próton também sempre vai ser 1,6. Desse modo, a gente diz, por exemplo, em física, que a carga elétrica ela é quantizada. E por que ela é quantizada? Porque ela assume valores positivos, apenas valores inteiros, na verdade, inteiros, no caso, né? Eu ia falar negativo, mas é inteiros e positivos. Por quê? Porque eu tenho um elétron, eu tenho dois, eu tenho três, eu tenho quatro. Eu não tenho menos um elétron, eu não tenho um elétron em meio, eu não tenho um próton em meio, ou 1,5 próton. Não existe próton quebrado ou elétron quebrado. Né? Então a gente tem um elétron, a gente tem dois elétrons, a gente tem três prótons, quatro prótons. Por isso que ele é quantizado. Por isso que a carga elétrica é sempre um múltiplo de quê? É sempre um múltiplo de N. Então esse N aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1, ele vai ser 2, ele vai ser 3, enfim, pode ser aqui, no caso, infinitos N's, né? Desde que ele seja inteiro. Tá? Então por isso que a gente diz que, por exemplo, a carga elétrica ela sempre vai ser quantizada. Tranquilo? Vamos ver aqui a alternativa que ele fala? Relembraram essa brincadeira? Então aqui no item A, significa que a carga elétrica é sempre múltiplo, é sempre um múltiplo inteiro
da carga elementar? Sim, né? A alternativa A, tem nem graça, né? Vamos ver aqui o item B. Significa que a carga elétrica é sempre múltiplo não inteiro? Não, não é não inteiro, pelo contrário, é sempre de um número inteiro, tá? Letra C, significa que a carga elétrica pode ser qualquer valor? Não, não é qualquer valor. Significa que a carga elétrica é sempre um valor negativo? Também não. Significa, pode ser positivo, né? Se for próton, por exemplo, a carga vai ser positiva. Significa que a carga elétrica é sempre um valor positivo? Não. A carga elétrica pode assumir um valor negativo, no caso se for elétrons. Então, de fato, a alternativa correta aqui, a alternativa A, significa que a carga elétrica é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar, né? Então, por isso que a gente diz que ela é quantizada. Tranquilo? Relembrando aqui a brincadeira? Bom, se gostou, não se esqueça, né? Se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos sobre física que pode te ajudar no vestibular ou numa prova de física qualquer.